E o Senhor Jesus tem me revelado em vários sonhos que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer muito em breve. Está chegando. Mas o que eu consigo lembrar é que todos estavam em um estado intenso de pânico e surtando. Eu, por outro lado, estava muito calma e em paz, e o que eu estava tentando fazer era alertar a todos sobre o arrebatamento, tentando alertar a todos para se arrependerem e, especificamente, lerem o Salmo 23 para que eles não ficassem nesse estado de pânico. E naquele momento, isso foi a confirmação de que o arrebatamento estava realmente acontecendo. Mas o que me lembro é que enquanto todos estavam em pânico, meu espírito permaneceu muito calmo e tranquilo, eu também senti uma sensação de urgência. Eu tinha que espalhar o evangelho. E eu queria especificamente que todos ouvissem o Salmo 23. A paz, irmãos! A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu vou estar colocando o testemunho da irmã americana, Ângela, que é um testemunho aqui, irmãos, que Deus tem passado para ela que o arrebatamento da igreja vai acontecer por agora, por esses dias aqui, e o arrebatamento ele é iminente. Ou seja, quando todos menos estiver esperando, a trombeta vai tocar, o arrebatamento vai acontecer, e Cristo vai juntar os eleitos dele nos quatro cantos da terra. Então a igreja tem que ficar pronta, irmãos. Deus está pedindo, fiquem prontos. Deus não está pedindo para a igreja se preparar, sim para a igreja já está preparada. Porque é por esse tempo aqui que o arrebatamento da igreja acontece. Dentro desse testemunho da irmã Ângela, ela conta diversas experiências aqui, porque Deus tem falado com ela praticamente todo dia, irmãos. Aqui a gente vê a urgência da igreja se manter preparada. Deus tem falado para ela praticamente todo dia que o arrebatamento é por agora, é iminente e todos nós devemos estar prontos. É um testemunho muito interessante aqui, irmãos. Vamos estar vendo e que Deus abençoe a todos. Meu nome é Ângela e o Senhor Jesus tem me revelado em vários sonhos que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer muito em breve. Está chegando. Eu adiei a produção deste vídeo. Primeiro porque estou meio nervosa e com medo de postar isso. Sei que o arrebatamento é um assunto muito controverso e só falar sobre algo assim pode assustar muitas pessoas e causar muito ódio, mas essa mensagem parece tão pesada e tão importante. Senti que precisava realmente divulgar isso. Então, escrevi algumas notas depois que tive esse sonho em 5 de junho e quero ler para vocês basicamente o que aconteceu no sonho. Então, a primeira coisa de que me lembro é que estava em uma escola. Eu estava no ensino médio e recebi todos esses alertas da escola basicamente dizendo a todos para evacuarem. O céu estava muito escuro e nublado e havia sirenes disparando por toda parte. Todos os alunos estavam surtando. Os professores corriam assustados e eu estava basicamente me escondendo no canto do prédio lá fora e vi aquelas manchas enormes no chão. E o que parecia estar acontecendo era que havia algum tipo de ataque alienígena. E era isso que a escola disse que estava acontecendo. Na verdade, eu não vi nenhum alienígena, mas foi isso que me pareceu no sonho. Tipo, eu tinha percebido que era isso que estava acontecendo ou era como um ataque alienígena de mentira. Então eu estava me escondendo no canto com essas duas mulheres e uma delas que reconheci no sonho era uma mulher católica e ela estava vestida com essas vestes vermelhas. Agora, eu realmente não sei se ela era católica ou esqueci a denominação. Ela estava com essas vestes vermelhas e eu sabia que ela estava trabalhando na igreja e perguntei se ela sabia o que estava acontecendo e ela disse que não, mas que não estava com medo e eu escrevi que sua personalidade era muito rude e muito narcisista. Perguntei a ela se o arrebatamento estava acontecendo, e ela olhou para mim e riu, como se tivesse uma cara bem demoníaca, e disse, sim, arrependam-se dos seus pecados, haha. E ela e eu a chamamos de hipócrita e falsa profetisa nesse sonho. Algo assim. E então eu me vejo meio que mudando para a próxima cena do sonho. Estou em um grupo de pessoas perto do prédio.
Todos estão deitados no chão e todos estão amontoados, realmente assustados, e sinto que preciso ir até lá e me dirigir a todas essas pessoas e dizer a elas para não se preocuparem e basicamente dizer a elas para se arrependerem de seus pecados porque Jesus está voltando. Então, tenho coragem de ir até lá e ler para elas especificamente. Era o Salmo 23. Mas ninguém está ouvindo e todos se afastam de mim. Então eu me vejo, então essa é a próxima cena do sonho. Eu me vejo em uma loja, era como uma espécie de mercado. E estou com alguns amigos. Não consigo lembrar quem mais estava comigo, só lembro especificamente que minha avó estava comigo. E naquele momento, eu entendi que o mundo estava acabando. Todo mundo estava surtando, procurando comida, tentando comprar comida, e estavam em pânico e tentando se apressar. Lembro que estava comprando, um pouco de pão e... Quando cheguei ao caixa, ele estava estragado e... Então voltei para procurar mais comida e notei que havia um balde de sorvete e... Quando levei de volta ao caixa, vi que custava $140. O que foi muito estranho. E todos os preços eram uma loucura. Ninguém tinha dinheiro para comprar nada. E eu paguei porque percebi que era o fim do mundo de qualquer maneira. E iríamos embora em um segundo. E naquele momento, estou ajudando minha avó a pagar pela comida que ela comprou. Agora mudamos para outra cena, do lado de fora. Parece que tem tornados por todo lado e uma tempestade muito forte está prestes a acontecer. Há relâmpagos no céu e eu me vejo na praia com minha avó. Todo mundo ainda está em pânico e todos nós estamos tentando escapar dessa invasão alienígena. E eu digo para minha avó, entre aspas, me deixar ir se eu for pego e vice-versa. Então, a próxima parte fica muito borrada. Vejo minha vizinha de verdade, e ela é uma senhora idosa que é amiga da minha avó. E tudo o que posso dizer sobre ela é que sei que ela é uma católica devota, uma cristã, e ela estava cuidando de mim naquele momento. A cena muda para uma cena em que estamos em um apartamento. Nem é meu apartamento, é um apartamento estranho, e ela está me garantindo, ei, tudo vai ficar bem. E ouço que ela está em uma ligação ouvindo alguém falar. E eu pego o telefone e escuto, e ouço minha tia, um pequeno contexto aqui. Ela é uma mulher muito espiritual. Ela tem um relacionamento muito próximo com o Senhor Jesus e o Espírito Santo, e eu a ouço fazendo uma oração, como se estivesse orando e falando. E naquele momento eu percebi que recebi algum sinal de Deus ou alguma confirmação sobre o que estava acontecendo, porque eu tinha ouvido minha vizinha ouvindo minha tia orar. Minha vizinha nunca conheceu minha tia, nem sabe que minha tia é uma pessoa espiritual. E minha tia mora na Itália. Então eu percebi que recebi algum tipo de confirmação. E agora eu anotei em minhas anotações que o resto do sonho foi muito confuso. Mas o que eu consigo lembrar é que todos estavam em um estado intenso de pânico e surtando. Eu, por outro lado, estava muito calma e em paz, e o que eu estava tentando fazer era alertar a todos sobre o arrebatamento, tentando alertar a todos para se arrependerem e, especificamente, lerem o Salmo 23 para que eles não ficassem nesse estado de pânico. Agora, o resto deste sonho está muito confuso. A última coisa de que realmente me lembro é que meu vizinho estava em uma chamada do Zoom ouvindo minha tia pregando o Evangelho e fazendo uma oração coletiva pelo mundo. E naquele momento, isso foi a confirmação de que o arrebatamento estava realmente acontecendo. E nas minhas anotações sobre o sonho está escrito que todo o resto ficou confuso depois disso. Na verdade, não me lembro do que aconteceu no sonho depois. Mas o que me lembro é que enquanto todos estavam em pânico, meu espírito permaneceu muito calmo e tranquilo, eu também senti uma sensação de urgência. Eu tinha que espalhar o Evangelho. E eu queria especificamente que todos ouvissem o Salmo 23.
Vou ler o Salmo 23, pelo menos os primeiros versículos. Então, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia para águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Contudo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, o que eu realmente estava tentando realizar neste sonho era contar e alertar a todos sobre o arrebatamento. E eu quero ouvir de todos os outros cristãos se eles tiveram sonhos semelhantes a este. E se você é bom em interpretar sonhos, por favor, comente o que você acha que tudo isso significa. Eu sei que isso parece completamente insano, mas, pessoal, vamos levar isso a sério. Por favor, entreguem seu coração ao Senhor. Rendam-se. A hora é agora.